Filipenses 3. Eu estarei lendo a partir do verso 1, Filipenses 3. Quando você encontrar, se você pode, por favor. Fique em pé. Filipenses 3, a partir do verso 1. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tenho justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra, que é a sua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor fale conosco. Que nós estejamos por inteiro. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer ação maligna nesse momento. Toda ação contrária, para que a sua palavra, ela saia do entendimento e seja depositada no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Teve uma vez que acabou o culto e um irmão nosso, querido, não está mais aqui. Ele está em Barra Bonita. Conhece? Conhece? Irmão Rogério. Nós saímos do culto, ele me chamou assim: pastor, posso falar uma coisa com o senhor? Eu falei: pode. Pastor, mas faz 3 semanas que o senhor está... O senhor só está lascando, né? O negócio está feio, hein? Eu falei: irmão... Não, é que a gente vem aqui para receber um negócio, você está... que é só palavra dura, só palavra de chicote. O duro é que eu chego em casa, minha mulher fica me cobrando. Eu falei: mas tá certo, tem que fazer isso mesmo, irmão. Porque eu estava repetindo, né? Eu repeti, eu acho que 3 ou 4 domingos, né? A mesma mensagem. Lembra até que eu falei para ela, falei: Ana, é de novo, né? Deus mandou. E aí, quando a gente vai entrando na Bíblia, a gente vai conhecendo, vai se aprofundando, né? É exatamente o que o apóstolo Paulo falou aqui.
Que o apóstolo Paulo começou no verso 1, lembra? Não é? Porque nós estamos nos aprofundando um pouco mais em Filipenses. Logo no início da carta ele falou, alegrem-se, alegrem-se. E aqui ele está falando absolutamente a mesma coisa. Nós estamos rigorosamente na metade da carta. Então ele começa a carta dizendo, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é segurança para vocês. Porque a palavra se renova, amém? Então se Deus, Ele está falando de novo hoje, para a gente se alegrar no Senhor, que a gente se alegre no Senhor. Se Deus está falando de novo, para a gente se alegrar, a gente não pode de maneira nenhuma ficar o quê? Puxa vida, mas de novo. Por quê? A palavra de Deus diz que isso dá o quê para nós, amados? Segurança. E nós estamos hoje aqui para receber também o quê? Segurança. A segurança que vem do alto, que é Cristo Jesus. Então, é para nossa segurança. Amém, igreja? Que a gente se alegre no Senhor. E foi exatamente isso que o presbítero Elias orou e cantou. E louvou e adorou o Senhor. Amém ou não? Porque o Espírito é um só. Que a gente se alegre no Senhor. Agora, há uma advertência séria também do apóstolo Paulo aqui. Essa advertência é para mim e para você, é para a igreja, dizendo, cuidado com os cães. Ele não está falando dos cães que estão lá fora, ele está falando de alguns cães obreiros. É o que está dizendo a palavra. Cuidado com os maus obreiros. Amém? É por isso que eu e você precisamos entender a palavra. É por isso que eu e você precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo. E buscar, em nome de Jesus, que você ore essa semana e busque discernimento do Espírito. Porque às vezes a gente está ouvindo tanta coisa, às vezes aí fora, ou na internet, ou seja lá onde, que hoje a gente tem um mundo no celular, sim ou não? A gente tem um mundo. Então, quando a gente ouve alguma coisa que é má, se eu tenho entendimento, na mesma hora o Espírito Santo fala, isso não é bom. E eu tenho absoluta liberdade, eu já falei isso, o pessoal me conhece. Absoluta liberdade de falar, pastor, você falou bobagem. Ou numa escola bíblica, ou no AME, sim ou não? Todos nós temos essa liberdade. Então, em nome de Jesus Cristo, igreja, que eu e você, a gente se atente a isso, aos falsos obreiros, a falsa circuncisão. E aí você fica perguntando, mas por que Paulo falou da falsa circuncisão? O que é circuncisão? A gente precisa entender que nós estamos no universo judaico no Antigo Testamento, sim ou não? Aponta para Jesus Cristo. Tudo aponta para o Cordeiro. Então, é absolutamente necessário nós aprendermos o que é, nesse caso, o quê? Circuncisão. Porque antes do encontro que o apóstolo Paulo teve com Jesus Cristo, antes de Paulo ser transformado pela glória de Jesus Cristo, ele era o quê? Judeu. E ele mesmo fala isso. E ele mesmo fala isso aqui, no verso 5. Acompanhe comigo o verso 5. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era o quê? Fariseu. Então, Paulo, ele era o quê? Um judeu. Quanto à lei, ele era o quê? Fariseu.
O que é fariseu? Fariseu era um grupo religioso, uma seita religiosa, é uma seita ortodoxa, levava a lei a ferro e fogo, ao entendimento absurdo, e cria na ressurreição, e cria em anjos. Porém, existia um outro grupo, existiam vários, um outro grupo também absolutamente importante, de judeus, que eram o quê? Os saduceus, que lutavam e brigavam com os fariseus. Porque eles não criam na ressurreição. Eles não criam em anjos. Então havia uma disputa entre eles, do que era e o que não era. Então o que Paulo está querendo dizer, falou, olha, cuidado com isso. Cuidado com certas discussões porque existe uma parte dos judeus, fariseus, que acreditam nisso. A outra parte não acredita. Mas todos nós devemos acreditar em quem? Em Deus. É exatamente isso que Paulo, assim, está nos dizendo. Ele está dizendo como cristão, mas ele está nos dando um entendimento do quê? Do judeu. O Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. O Antigo Testamento aponta para o Cordeiro. Então, quando a gente lê no Novo Testamento versos e passagens do Antigo Testamento, a gente precisa entender, por exemplo, o que é circuncisão. Circuncisão, na parte médica, é a remoção do prepúcio, daquela pele que fica acima da cabeça do pênis. Sabe quando a criancinha nasce, que você está trocando a fralda? Eu não posso falar porque eu não troquei fralda, certo? Não sei porquê, mas não dava para trocar fralda. Na verdade, eu não troquei fralda. O dia que eu troquei da Laura, eu coloquei invertido. Aí... É verdade. Eu tinha essa dificuldade de trocar fralda. Não tenho vergonha de falar. Mas você lembra quando você trocava a fraldinha e tem o pintinho lá do nenê? Sabe aquela pelinha que ficava para fora? Aquilo lá pode virar o quê? Uma fimose. Pode virar o quê? Um depósito de bactéria. Então, medicamente, a medicina diz que seria conveniente você o quê? Você cortar aquela pele e fazer com que a cabeça do pênis fique o quê? Diretamente exposta. Então Deus, que é Deus, Ele fez o quê? Ele instituiu a circuncisão primeiro, para que a partir de Abraão, as pessoas não tivessem doenças nesse trato urinário, de infecção e etc. E também instituiu essa circuncisão, além de evitar essas doenças, para quê? Para que fosse sinal de uma aliança. Esse sinal de aliança deveria ser o quê? Uma ordenança, é uma obediência, é um sinal de fé. Os nossos filhos, quando eles nascem, a gente vem apresentar onde? No altar, consagrando o quê? A Jesus. Quando o judeu nasce, no 8º dia, que é um dia seguro para se fazer a circuncisão, ele era levado ao sacerdote, enfim, aos ministros, e era efetuado o quê? A circuncisão. Como sinal de aliança, de fé, de obediência, e somos judeus. Somos da linhagem de Abraão. Amém ou não? Então é exatamente isso que Paulo, ele está o quê? Ele está dizendo. Então o que dá para a gente entender? Em nome de Jesus, o que dá para a gente entender? Que o judeu, a lei prega a partir de Abraão o quê? Aliança.
A partir de Abraão, além da aliança, se prega o quê? Fé. Além da fé, se prega o quê? Obediência. E como nós lemos, abandono do mal. Então, na verdade, essa circuncisão era um ritual para distinguir quem era e quem não era judeu, quem era e quem não era o povo de Deus escolhido. Amém ou não? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Agora, em nome de Jesus, essas promessas que Deus tinha a partir da vida de Abraão, essa promessa, ela foi feita onde? Na carne. Ela foi feita na carne. Tudo preparando para quem? Para receber Jesus Cristo. Porque, como foi dito, nós não servimos a Jesus Cristo na carne. Porque todas essas promessas divinas, todas elas, foram totalmente cumpridas e sacramentadas onde? Em Cristo Jesus. Amém ou não? Em Cristo Jesus. E o entendimento que Deus está dando para mim e para você hoje, que não adianta na carne. Não adianta a religiosidade. Não adianta, irmãos. O que adianta, o que é? Cristo Jesus. É o Espírito de Cristo que faz com que eu e você tenha mais fé, tenha mais aliança, que a gente seja obediente, João. Porque o único que cumpriu a lei, quem foi? Jesus Cristo. Toda a lei. Por quê? Porque ele foi o único. Então, na verdade, essa lei, essa circuncisão, ele foi um aio. Ele foi o quê? Um ponto para que Jesus Cristo o quê? Reinasse. E quando o Espírito de Cristo, ele vem através do Espírito Santo, ele une o quê? Judeus, gregos, romanos. Me uniu, te uniu. Alguém tem linhagem judaica aqui? Jesus Cristo nos uniu. É o Espírito de Cristo nas nossas vidas. O que ele está querendo dizer para mim e para você é que a gente tem que servi-lo no Espírito e não na carne. Quando a gente entrega nossas crianças, é em obediência à palavra e consagrando a Deus. Através do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. E uma passagem linda que nós acabamos de ler, que Paulo, ele quer perder tudo que ele já tinha. Tudo, ele perde tudo. Paulo, ele era o quê? Um judeu, fariseu respeitado. Sim ou não? Cumpridor da lei, perseguidor de cristão, ele matava. Mas quando ele descobriu Jesus Cristo, em nome de Jesus, igreja, quando ele descobriu Jesus Cristo, tudo mudou. Porque ele começou a servir a Deus de coração, ele começou a ter fé em Jesus Cristo de coração, ele começou a abandonar o mal, pelo Espírito de Cristo, não por um ritual de circuncisão. O que Deus está falando para mim e para você hoje, amados, que nós temos que buscar esse Espírito de Cristo, para que a gente deixe o nosso coração que nós falamos no início, ao invés de um coração de pedra, um coração de carne. É só pelo Espírito Santo do Senhor. Então que caia por terra em nome de Jesus na sua vida e na minha vida, toda religiosidade, tudo, todo medo, toda angústia, toda depressão.
toda a circuncisão na carne. Nós precisamos ter o que, igreja? O pensar e o agir de Cristo Jesus. O que o Espírito Santo do Senhor nos trouxe até aqui hoje é para que Ele transforme o nosso coração num coração que, igreja, conforme o Espírito de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falando, e ele fala algumas palavras aqui, irmãos, que eu leio, eu falo, Senhor, será que é possível? Será que é possível? Porque ele fala aqui, olha, por causa dele, Jesus Cristo, eu perdi o quê? Todas as coisas que hoje eu considero um lixo. Quantas coisas, depois que a gente se converteu, a gente jogou no lixo, ou às vezes a gente continua com elas. O que o Espírito Santo de Deus está falando hoje, irmãos, que o passado tem que ser jogado no lixo. O que não presta tem que ser jogado no lixo. E aí, eu começo a ler isso aqui, eu quero que você leia comigo, a partir do verso 10, que são palavras fortes, são palavras realmente, igreja, que nos faz pensar, que o verso 10 diz, olha o apóstolo Paulo dizendo, o que eu quero é conhecer Cristo. O apóstolo Paulo está no final da vida, irmão. Ele já tinha feito as 3 viagens missionárias, ele já tinha plantado todas as igrejas. Ele está prestes a morrer aqui. Então o apóstolo Paulo está dizendo, o que eu quero é conhecer Cristo. E eu quero conhecer também o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar com Ele na sua morte, para que de algum modo eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Não está escrito aqui. Ele não tinha dúvida da sua vida eterna, mas ele queria continuar o quê? Sofrendo como Jesus Cristo, conhecendo a Jesus Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos. Que homem! Que homem! Isso só é possível através do quê? De circuncisão? De Espírito Santo. Do Espírito de Cristo. Deus nos trouxe até aqui, não para falar que a gente deve sofrer como Cristo, não, não é isso. Mas que a gente, em nome de Jesus, se alegre, suporte. E que a gente possa rasgar os nossos corações, irmão. É o que eu oro nessa noite. Que você rasgue o seu coração. Ou que pelo menos você inicie esse processo na sua vida. De rasgar o coração. De tirar pedras. De fazer com que o seu coração, ele inicie um processo de revitalização. Eu não conheço o seu coração, igreja, Deus conhece. Ele conhece o meu. E ele vem me falando que mesmo depois do infarto, eu continuo com algumas partes empedradas no meu coração. É o que eu oro hoje. É o que eu gostaria que você orasse. Do fundo do coração. Que Deus transforme o seu coração naquilo que é desejo e vontade dele. Se você não perdoa, perdoe. Se você
cisma em não abraçar a sua esposa, abraça. Se você cisma de não abraçar o seu filho, abraça. Se você cisma em não abraçar o seu esposo, abraça. Se você cisma em não perdoar o seu irmão, perdoe. Ainda há tempo. É o que o Espírito Santo quer de nós. Que a gente saia logo mais com essa certeza, irmão. Eu vou pedir perdão. Eu vou abraçar. Eu vou perdoar. Eu vou melhorar. Sabe onde você vai buscar essa força? Em Deus. Não é na circuncisão. Não é na carne, sim no Espírito. E Deus, Ele só age quando você pede, quando você clama, porque Ele fala, sou eu. Não é você. Sou eu. Sou eu, não é você. Eu posso ouvir um amém da igreja? Nós estaremos orando agora, eu peço que você fique em pé. Eu abro o altar hoje para que você, se assim você quiser, a gente estar orando aqui. Se você não quer vir no altar, não tem problema. Mas se você quiser dar espaço de fé, venha no altar. A igreja, ela vai orar. A igreja vai clamar. Se você ficar no seu lugar, igreja, eu peço que você feche os seus olhos. Que nós vamos orar.